Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, a mais um encontro na disciplina de língua inglesa. Eu sou a professora Laís e nós vamos dar continuidade ao que estávamos falando na nossa última aula. Acredito que vocês tenham em mente, tenham recordado que na última aula o título que nos motivou era To Buy or Not to Buy? Comprar ou não comprar? E ao final do nosso encontro chegamos à conclusão que o nosso assunto, o texto desta aula seria consumismo. Isso mesmo, nós iremos fazer uma leitura e será em torno do tema consumismo que a gente já previu na última aula. O nosso reading é um ensaio. E que tipo de texto é esse, um ensaio, essay? É um artigo que apresenta as teses e opiniões de um autor sobre um tópico específico. Então, a minha informação de que a leitura, o texto que será lido, é um ensaio, já vai ajudar na tradução, porque eu já sei qual é a finalidade desse texto. Um texto do tipo argumentativo, ele pretende defender um ponto de vista. Então, eu já sei que o ensaio que será lido é sobre consumismo. Também sei que neste ensaio o autor fará a defesa daquilo que ele acredita, daquilo que ele acha que é correto. Pessoal, essa definição aí do que é ensaio está no livro de vocês na página 10. Toda essa fala, os nossos slides são baseados no livro. Então é importante que vocês tenham o livro em mãos para me acompanhar nessa conversa. Além do tipo textual, do gênero em questão, nós temos também no livro de vocês várias types. O que são types? Types são dicas que o livro traz para que nós possamos fazer uma melhor organização das ideias. Então, a gente tem aí no livro de vocês a type que diz: ler um texto argumentativo relativamente longo pode ser desafiador. Eu imagino que quando a gente pega um texto para ler e olha o tamanho, a gente já pensa, que cansativo será se for um texto longo, né? E sendo um texto longo em inglês, o que é que nos vem à mente? Acredito que nos vem à mente logo, lá vai aquela trabalheira de traduzir palavra por palavra. Para lidar melhor com essa tarefa, vamos à type. Vamos localizar as palavras-chave, chamada de keywords do texto. O que são palavras-chave? São as palavras que carregam um sentido importante para aquele texto. Aquelas palavras mais citadas, aquelas cheias de significado. Por exemplo, no ensaio que nós leremos, a palavra-chave, a keyword do primeiro parágrafo é competition. Olha só, além de ser uma palavra-chave, ela também é uma palavra transparente, uma cognata. Competition, que significa o quê? Competição. Então, a gente já sabe, vou ler um ensaio, ele vai trazer a argumentação do autor e vai ser sobre competition. Olha aí a gente agregando sentido. Busque identificar por que essa ideia é tão importante no parágrafo e de que ângulo a autora aborda. Lembre-se que este ensaio terá a argumentação do autor. Então, será que ele vai defender que a competição é legal? Será que ele vai dizer que a competição não é uma coisa boa? Qual será o ponto de vista desse autor? Além de todas essas types que eu dei para vocês, a gente precisa fazer igual esse rapazinho está fazendo aí, investigar. Então, nós podemos explorar todo o aspecto visual e ainda os pequenos detalhes. Eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui ao final dessa imagem grande, que é igual que está no livro de vocês, onde tem
e a fonte de onde vem esse texto. Gostaria que vocês tivessem atenção aqui, ó, onde diz www.cosmosjornal, tá vendo? .org. Essa aqui é a fonte, de onde é que esse texto foi retirado, onde é que ele foi vinculado. Então ele foi vinculado em um jornal que deve ser online, que deve ser vinculado pela internet. Aqui é importante para a gente fazer mais uma inferência. E por último a gente tem também o glossário, que é um dicionáriozinho com algumas palavras que podem me ajudar na tradução. O texto não é tão curto o quanto eu trouxe para vocês. Trouxe alguns trechos para a gente poder explorar outras dicas. Aqui em vermelho eu trouxe as palavras que acredito que vocês já dominam. Então o que é que a gente vai fazer? Nós vamos nos apoiar nas palavras que eu já sei e também naquelas que eu acredito que saiba. O que são essas palavras que eu acredito que eu saiba? São as palavras que estão em inglês, mas parecem muito com aquelas em português, o que a gente chama de palavras cognatas ou transparentes. Vamos ver? O primeiro fragmento que eu trouxe para vocês diz: This world consists of more than 7 billion people. Gente, consists parece o quê? Consiste. Billion parece o quê? Bilhão. Muito bem. Aí continua. That means we have a lot of people around us in so-called competition with us. Competition parece o quê? Competição. Competition is everywhere, especially in the teenage years. Especially parece o quê? Especial, especialmente. Então aqui a gente já tem algumas palavras. Eu já sei que o mundo consiste 7 bilhões de pessoas. Competição, especialmente. Teenager, que são adolescentes. Eu já entendi que o mundo é feito de muita gente, que tem muita competição, especialmente entre os adolescentes. Olha só. Não precisei fazer toda a tradução palavra por palavra para compreender o que é que esse trecho está dizendo. E é assim que nós vamos fazer todas as vezes que formos ler os textos. Aqui abaixo eu trouxe a tradução completa, mas vocês verão que não ficou muito distante daquilo que nós fizemos. Este mundo consiste em mais de 7 bilhões de pessoas. Isso significa que temos muitas pessoas ao nosso redor, na chamada competição conosco. A competição está em toda parte, especialmente na adolescência. Vejam, percebam que não ficou muito distante daquilo que a gente conseguiu entender. Vamos agora para o segundo fragmento. The truth that you are just one person out of a population of 7 billion people and therefore not special or important is something many people don't want to see. Vamos fazer a mesma coisa? Eu tenho aqui, primeira palavra em vermelho, a palavra person. Eu gostaria que vocês repetissem comigo e guardassem essa palavra aí na memória de vocês. No outro fragmento, eu tenho a palavra people. Vamos lá, aqui ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês. People. Ok? Que significa pessoas, no plural. Agora eu tenho essa palavrinha que é person, que significa pessoa no singular. Repeat with me. People, person. São duas palavras que são bastante comuns em textos. Vamos adiante. Pessoa. Aí eu tenho population of 7 billion people. Então, população de 7 bilhões de pessoas. Novamente. E aí eu tenho not special or important. Não é importante nem é especial. Então, a gente já sabe que nós somos uma pessoa dentre
essas 7 bilhões do mundo e não somos a única pessoa, a pessoa mais especial ou importante. Esse aqui já deu para entender. E o trecho todinho diz: a verdade é que você é apenas uma pessoa em uma população de 7 bilhões de pessoas e, portanto, não é a mais especial ou importante. E isso é algo que as pessoas não querem. A tarefa de hoje consiste em algumas questões. Vocês terão que escrever essas questões e responder. Eu trouxe aqui de maneira geral para que vocês fizessem uma compreensão global. Mas as questões na íntegra estão nas páginas 11 e 12, tá? Primeira questão que vocês vão responder é a questão de número 7, em que diz: Read the text again and answer the questions in your notebook. A questão não é para vocês responderem nada, ela pede para que você leia o texto novamente, leia o texto na íntegra e responda as questões no seu caderno, ok? Se vocês fizerem a leitura, na questão 7 ela já está respondida. Questão 8, já vou fazendo a tradução para que a gente não se alongue muito, tá? Este ensaio consiste em 3 parágrafos. Você consegue identificar a ideia principal de cada parágrafo? Então aí nós vamos ter também as alternativas e vocês vão só assinalar qual é a ideia central de cada parágrafo, ok? 9. Actually é um falso amigo, é um falso cognato. Foi usada no último parágrafo. Essa palavra actually, ela significa o que na verdade? Ou o que ela significa de fato? Tá? Então, também tem as alternativas e vocês vão assinalar a alternativa correta. Questão 10. Observe cada parágrafo e encontre quais os suportes que o autor deu para as suas ideias. Vamos começar com o primeiro parágrafo? Então, diz, letra A. O autor usa exemplos para provar o seu ponto de vista sobre a competição, que a competição está em todo lugar. Então, você vai tirar 3 exemplos mencionados por ele no primeiro parágrafo. Pode retirar como está no texto em inglês, tá? Na letra B diz: no seu caderno, escreva T para verdadeiro e F para falso para cada frasezinha que vem aí abaixo. Aqui eu não coloquei no slide para ficar mais curto, mas no livro de vocês vai estar tudo detalhadinho, ok? Preste atenção. Muitos alunos gostam de fazer V para verdadeiro e F para falso, mas vamos usar o inglês? Verdadeiro em inglês é true. Então, vocês não vão colocar V, vão colocar F se for verdadeiro. E para falso continua o F de false. Esta atividade de vocês consta na página 11 e 12. Pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje e até a próxima aula. Fiquem com Deus.